Bom dia, bem-vindos de volta a esta conversa com o Miguel Relvas. Miguel, estávamos a falar há bocadinho da TAP e do novo aeroporto. Portugal não precisa de um novo aeroporto, estava a dizer. No médio prazo, não. Acha que Montijo é Nós a vivemos num solução? tempo em que, face às circunstâncias geopolíticas, geoestratégicas, as oscilações económicas, nós temos que ter a capacidade de pensar, ter uma estratégia de longo prazo preparada, mas temos que agir no curto e médio prazo. Portugal tem uma solução em cima da mesa, já definida desde 2015, que é Lisboa mais Montijo. Eu percebo que haja interesses atrativos, talvez mais suculentos, de quererem fazer um outro aeroporto. Já o disse e continuo a dizer. Eu acho inacreditável que não haja a opção, que não haja a coragem de se pôr em cima da mesa e dizer assim: quem são os proprietários dos terrenos de Alcochete? Fala-se tanto de Alcochete, tantos e tantos a defender Alcochete, então que se diga de quem são os terrenos. Antes de se tomar a opção. Queremos um novo aeroporto em Santarém. De quem são os terrenos? Queremos um novo aeroporto, queremos voltar à OTA. De quem são os terrenos? Isto que se faça de uma forma clara, transparente e sem suspeições. Se não queremos ter casos a posteriori, que nos antecipemos a eles isso. e que tenhamos a transparência quando há dinheiro público. E neste caso, tratam-se de decisões públicas. Veja, o ministro Pedro Nuno Santos, que era um ministro muito fanfarrão, falava, dizia, não se paga a dívida, Portugal não deve pagar a dívida que contraiu. Muito voluntarioso. E a verdade é que ele era ministro e não obrigou os franceses da Vinci, durante o período da pandemia, a fazer as obras que estão no contrato. Porquê é que ele vacilou? Essas obras, se têm sido feitas nesses 2 anos, se tivesse obrigado os franceses a fazer as obras, no contrato de concessão, hoje teríamos parte já do problema mais ou menos resolvido. Porquê é que se deu? Um homem com um discurso tão forte, tão corajoso, que falava tão alto e não teve coragem de fazer isso. Nós não nos podemos vergar perante as grandes multinacionais. Temos de ter coragem de dizer a verdade. Este é um bom exemplo de como foi maltratado um processo no momento em que outros aproveitaram para reestruturar, para planear. Veja, a Lufthansa fez isso. A Lufthansa, onde houve um empréstimo do Estado e que está a acabar de ser pago. Na TAP não houve uma nacionalização. O Estado pagou ao empresário brasileiro. O Sr. Neilman, brasileiro-americano, o Sr. Neilman, foi o único proprietário de uma companhia de aviação que, no meio da crise da pandemia, ainda sai com um bónus de 50 milhões. Dado pelo um governo de esquerda. Em nome da intervenção do Estado, da salvaguarda dos interesses públicos. Nós, portugueses, para além dos 3,2 bi que vamos pagar para a TAP, ainda demos ao Sr. Neilman 50 milhões para ele se ir embora. Quando ele deveria ter cá ficado, deveria ter assumido as suas responsabilidades, nas mesmas circunstâncias que os proprietários da Ibéria, os proprietários da Lufthansa, os proprietários da British, assumiram de empresas onde havia Estado, ou havia Estado e privados, ou só havia privados. E esta gestão da TAP tem condições para continuar face a estes casos que aconteceram? O caso de Alexandre Reis, por exemplo, e outros pequenos... A questão que está na IGF. Acho que a questão da IGF será muito clara nessa matéria. É uma entidade que nos dá garantias. Se as tutelas não tinham informação, a administração da TAP já devia ter sido demitida. O que eu me questiono aqui é todo este silêncio. A administração sabia ou não sabia? Pagaram à senhora 500 mil euros como contrapartida de não se pagar mais e ela ia para a nave, atravessava a rua e ia para a nave. Há aqui muito terreno ainda há muito silêncio. Nestes casos, quando todos se calam e todos se protegem, é caso para dizer, é para desconfiar. Quer dizer, a senhora pode ter um contrato blindado. A senhora, a atual presidente da empresa, pode ter um contrato blindado. Agora, a verdade é que ela não pode pagar uma indenização de 500 mil euros sem que as suas tutelas, mesmo numa empresa privada, acha que era possível a alguém, por muito grande que fosse a empresa, a um gestor pagar 500 mil euros de indenização sem que os acionistas, no mínimo, tivesse acesso numa empresa privada? Eu não acredito. Quanto mais numa empresa pública. Mas a questão toda que se coloca aqui é que o governo está à solta. O Presidente da República passou de uma situação em que apoiava o governo na primeira geringonça,
para acompanhante do governo na segunda fase, e hoje, em que há uma maioria absoluta, a sensação que dá, como se viu nesta questão dos critérios e dos inquéritos aos membros do governo para virem a manter-se em funções ou a serem membros do governo, a sensação que eu fiquei é que o Presidente da República é um ministro adjunto. Mandaram-lhe duas propostas e o Presidente da República disse: eu não gosto de uma, tolero a outra. Bem, mas isso não é competência do Presidente da República. Parece o ministro adjunto do Governo. Quer dizer, e a questão que se coloca é que o Governo, o Dr. António Costa, ao fim de 7 anos, ele é corajoso e também é ousado. Mas tem uma grande lata quando vem dizer ao PS: nós temos que ser mais exigentes que os dirigentes do PS. Então, mas o dirigente supremo do PS é ele. O que é que ele está a pedir? Que os militantes e as estruturas do partido sejam mais exigentes com ele. Isto é para tirar areia aos olhos dos portugueses. E face a este estado de coisas, como é que o PSD está a aproveitar? O PSD está melhor do que estava. Luís Montenegro apanhou o partido numa situação muito difícil. Foram 5 anos muito negativos os da liderança do Rui Rio. Descaracterizou o partido. Tentou fazer do PSD um partido socialista, um PSD mais socialista, um PSD à espécie do Partido Socialista. O que ele verdadeiramente queria era ir para o governo. Todos os dias dizia, o governo dizia: nós queremos que vocês votem, mas não vos queremos cá dentro. Nós, no dia em que precisarmos do seu voto, nós recusamos. E ele foi tentando ir para o governo, achou que era um caminho, certamente com muita convicção. Eu não ponho em causa a honestidade do Dr. Rui Rio, ponho em causa a estratégia. E abriu espaço à direita. Certo, e abriu espaço à direita, conseguiu destruir um espaço que estava dividido entre 2 partidos, mais ou menos claro, era definido, para um espaço que hoje não há regresso do PSD à direita sem federalizar a direita. Mas como é que se faz isso com um partido como a Chega, por exemplo? O PSD não tem que ter, eu sou daqueles que acho que o PSD não tem que ter nem receio, nem andar atrás, nem ter atratividade pelo Chega. Tem que seguir o seu caminho. Se um dia, como nos Açores, teve que falar com o Chega, falou com o Chega. Não veio daí mal nenhum ao mundo. O governo dos Açores não é um governo de extrema-direita, não é um governo xenófobo, não é um governo fascista como a esquerda gosta. Quer dizer, a esquerda o que quer é condicionar. A esquerda o que quer é condicionar o PSD, não quer que o PSD volte ao poder. E então vem sempre com um papão, que é o papão do Chega. O Chega só cresce porque há estes casos. O Chega só cresce porque os partidos tradicionais são incompetentes. Porque os partidos tradicionais não dão as respostas que a sociedade está à espera. E então, os portugueses, não tendo uma alternativa normal, vão atrás daquilo que é mais oco, daquilo que é mais agradável de ouvir, daquilo que não é um projeto de governo, mas é uma soma de propostas simpáticas de acha que muito desse eleitorado muito dos votos que vão para o Chega é voto de protesto? É um voto de protesto, mas é acima de tudo um voto de desilusão. O voto de protesto hoje tem que ser acompanhado do voto de desilusão. Há um voto de desilusão. No passado, o voto de protesto era de alguém que estava naturalmente contra e que muitas vezes podia passar do Partido Comunista para o CDS ou para o PSD. E hoje não. Hoje há um voto de protesto natural, mas acima de tudo há um voto de desilusão. Numa sociedade em que as gerações mais jovens hoje não são tão marcadamente influenciadas à esquerda. Esta é uma realidade que estamos a ter em toda a Europa. Há uma desilusão com a forma como a esquerda usa o Estado, utiliza o Estado a seu belo prazer. E nós temos que viver numa sociedade de exemplos. Ainda hoje vi uma notícia que o Tribunal de Contas adjudica, faz por ajuste direto 74% das suas compras. Se aquela que é a entidade que fiscaliza o Estado local, o Estado autonómico e o Estado central e as empresas públicas não dá o exemplo, 74% faz por adjudicações diretas. Que moral tem para poder dizer a uma direção-geral? Para dizer a uma autarquia, parem lá. Eu peço que não perca esse raciocínio. Nós vamos fazer só um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de segundos.